Eles saíram do restaurante como quem carrega um luto silencioso. Não era luto por alguém que morreu, era o luto por alguém que nunca chegou a nascer. Caminhavam lado a lado, mas com a sensação de que havia um abismo entre eles. Ele evitava encarar a esposa. Tinha medo de ver nos olhos dela a culpa que ele também carregava. Ela andava com passos menores, como se cada tentativa frustrada arrancasse um pedaço de esperança. E então aconteceu. Antes mesmo de alcançarem o carro, uma voz rouca, porém doce, ecoou atrás deles. Vocês vão ter lindos filhos. Não era um pedido de esmola. Não era um comentário solto. A frase veio da mendiga sentada ao lado da lixeira do estacionamento, a mesma que todos fingiam não ver. O casal gelou. Como aquela mulher, desconhecida e invisível para o mundo, sabia daquilo? Eles nunca comentaram em público. Nunca falaram sobre isso com ninguém. Era um segredo doloroso, guardado a portas trancadas. O homem imediatamente desconfiou. Será que ela seguiu eles? Ouviu alguma conversa? Alguém contou? A esposa, por outro lado, sentiu algo estranho. Não fé, mas um chamado, uma pontada de curiosidade misturada com medo. A mendiga sorriu, como se estivesse enxergando algo que não se via a olho nu. Não desistam. O amor de vocês já tem forma. Só falta chegar. Eles ficaram paralisados. Ele segurou o braço da esposa, querendo puxá-la embora. Ela, porém, não conseguia se mover. O olhar daquela mulher parecia atravessar camadas que nem médicos, exames ou especialistas alcançavam. Ali, naquele instante, o casal se viu diante de uma pergunta perturbadora. Aquela frase era apenas um golpe de quem precisava de moedas. Ou era a última chama de esperança antes do casamento deles desabar de vez? Eles ficaram tão mexidos com aquelas palavras que seguiram caminhando em silêncio, como se tivessem ouvido algo proibido, algo que não deveriam carregar de volta para casa. Não sabiam se tinham vivido um sinal, ou apenas um encontro estranho como tantos que acontecem nas ruas de qualquer cidade. Mas uma coisa era certa, aquela frase não sairia tão cedo da cabeça deles. Antes de continuar essa história intensa e cheia de reviravoltas, me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Eles saíram do restaurante sem trocar uma palavra. Não era briga, era cansaço. Exaustão de meses tentando engravidar sem sucesso, de consultas, exames, hormônios, esperanças que vinham e iam como ondas fracas que nunca alcançavam a areia. O casal caminhava pela calçada com passos lentos, cada um preso na própria frustração, quando ouviram a voz frágil, porém firme. Vocês vão ter lindos filhos. Os dois pararam como se alguém tivesse puxado um freio invisível. A mulher olhou para trás primeiro, depois o homem. A moradora de rua estava sentada perto da parede de um comércio fechado. O cabelo desgrenhado, as roupas velhas, mas os olhos pareciam ver mais do que deveriam. Eles se entreolharam. Era coincidência? Intuição? Ou a mulher seguia eles? O homem segurou a mão da esposa, desconfiado. A senhora está precisando de dinheiro. É isso? Perguntou, tentando decifrar se era golpe. A mendiga balançou a cabeça lentamente. Dinheiro não compra o que vocês estão procurando. A esposa engoliu seco. O que ela queria dizer com aquilo? O homem, já irritado, insistiu. Então como você sabe da nossa vida? A mendiga apenas apontou para o peito deles. Vocês carregam tristeza demais. Quem olha de verdade percebe. As palavras atingiram o casal como lâminas. Não era só o conteúdo, era o jeito, a certeza, a calma de quem não tinha nada, mas falava como se tivesse a própria verdade nas mãos. A esposa se aproximou um passo, hesitante. Por que você disse aquilo sobre filhos? A mendiga sorriu com ternura, como quem vê algo além da superfície. Porque eu vi. Eles se entreolharam, inquietos. Como assim viu? O que aquela mulher sabia? Quem era ela, afinal? E principalmente, porque suas palavras doíam e confortavam ao mesmo tempo. A curiosidade crescia, a desconfiança também. E o que viria a seguir deixaria tudo ainda mais estranho e muito mais difícil de ignorar. A esposa respirou fundo e tentou não demonstrar o impacto que aquelas palavras haviam causado. O homem, porém, assumiu a postura rígida de sempre. Proteger, desconfiar, controlar. Olha,
Ele disse: a gente agradece sua gentileza, mas não é legal ficar falando essas coisas. É delicado. A mendiga inclinou a cabeça, sem se abalar. Delicado é segurar o coração até ele quase quebrar. Respondeu: e vocês dois estão no limite. A esposa congelou. Aquela mulher não estava apenas adivinhando. Ela estava descrevendo exatamente o que o casal vivia dentro de casa. Discussões evitadas, lágrimas escondidas, noites longas de silêncio, o medo crescente de que o amor estivesse ficando pequeno demais para caber tanta dor. Você está seguindo a gente? O homem perguntou, agora tenso. De onde nos conhece? Ela sorriu de um jeito triste. Não conheço, mas vejo mais do que devia, às vezes. Desde menina. É dom ou castigo? Não sei. A esposa aproximou-se, sentindo o estômago revirar. Se você realmente vê o que viu na gente, a moradora de rua levantou o olhar, sereno. Viu uma casa que ainda não existe, mas já está esperando por vocês. Vi uma criança correndo num quintal pequeno. Vi vocês sorrindo sem medo. E vi uma coisa que vocês esqueceram. O quê? A esposa sussurrou. Vi que vocês se amam. Mas deixaram a dor falar mais alto do que o amor. As palavras atingiram os dois como um soco silencioso. A esposa levou a mão ao rosto. O homem desviou o olhar, fingindo não se abalar. Isso é besteira, ele murmurou. A senhora está inventando. Então por que você, todas as noites, pensa em ir embora? A mendiga perguntou, sem elevar a voz. Ele congelou. A esposa regalou os olhos. Só 2 pessoas sabiam daquela verdade, e nenhuma delas era aquela mulher. O coração da esposa acelerou. Como você sabe disso? A mendiga apertou os lábios, como quem guarda algo que não deveria explicar. Eu só sei, mas não vim pedir nada. Vim dar algo, esperança. O casal ficou sem saber o que responder. E antes se pudessem reagir, a mendiga completou. Mas a esperança só funciona quando vocês param de fugir da verdade. A esposa sentiu um arrepio. O homem finalmente fraquejou no olhar. E então a mendiga disse algo que deixaria a esposa em choque e faria tudo mudar. A esposa se aproximou um passo, o coração disparado. O que você quer dizer com isso? Parar de fugir? A mendiga olhou para os dois com uma serenidade estranha, quase dolorosa. Vocês acham que o problema é o corpo que não gera, mas o problema é a alma que cansou. Ela murmurou. Vocês estão tentando ter um filho sem antes curar o medo que tem um do outro. A esposa engoliu seco. E então a mulher em situação de rua completou. E você? Apontou para o homem. Precisa parar de culpar ela. Ele ficou rígido. Eu nunca culpei. Culpou sim. Ela o interrompeu. Não com palavras, mas com silêncio. Com distância. Com aquela forma de olhar para ela como se ela não fosse suficiente. A esposa virou o rosto para o marido, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque era verdade. Todas as noites em que ele se virava na cama, dizendo estou cansado, não era cansaço, era medo. Medo de assumir que estava magoado, frustrado, impotente. E ele despejava isso nela sem perceber. A mendiga continuou, dessa vez olhando para a esposa. E você precisa parar de se punir. Você carrega uma culpa que não é sua. Se cobra como se pudesse controlar o que não depende do seu corpo. A esposa começou a chorar silenciosamente. Como você sabe disso? Ela sussurrou, a voz falhando. Você não nos conhece. Isso não é normal. Como pode saber tantas coisas assim? A mulher em situação de rua baixou a cabeça e disse algo que fez o ar ao redor deles mudar. Porque eu já fui vocês dois. Os dois ficaram paralisados. Eu já tive um marido, ela continuou. Já tentei ter filhos. Já fui consumida pela tentativa, até perder tudo. Perdi minha casa, perdi ele, perdi minha saúde mental. Depois, perdi a mim mesma. A esposa levou a mão à boca, chocada. Eu sei reconhecer dor quando vejo. A dor de vocês é antiga, mas ainda pode ser revertida. O homem respirou fundo, abalado. Mas e essa história de termos? Filhos lindos? A mendiga fechou os olhos por um segundo. Porque eu vi. Assim como vi quando vocês ainda estavam dentro do restaurante.
Eu vi uma criança correndo entre vocês. Vi vocês rindo do que hoje faz vocês chorar. A esposa sentiu as pernas fracas. A mendiga, então, deu um passo para trás e disse: mas nada disso acontece se vocês continuarem vivendo como estranhos dentro do mesmo lar. O silêncio pesou como uma sentença. E antes se pudessem responder, a mendiga acrescentou algo que não só os desconcertou, mas os deixou apavorados. Vocês precisam ter cuidado com o tempo, disse a mendiga, com uma expressão séria, quase triste. A esposa franziu o senho. Cuidado com o tempo? O que isso significa? A mendiga olhou diretamente para o marido, como se estivesse enxergando através dele. Ele está quase desistindo, ela afirmou. E quando alguém desiste, algumas decisões não têm volta. O homem congelou. Como ela podia saber aquilo? Nem sua esposa sabia. Porque sim, ele tinha pensado em divórcio. Pensado que talvez fosse mais fácil recomeçar do zero do que continuar vivendo com aquela sensação constante de fracasso. Mas nunca tinha dito nada a ninguém. A esposa o encarou, surpresa, machucada. É verdade? Ele desviou o olhar. Só o silêncio respondeu. A mendiga, vendo a dor nascer ali, completou. Quando o amor começa a rachar, a culpa sempre encontra espaço. E quando a culpa entra, o casal se perde. Me escutem, vocês ainda têm chance, mas estão na beira do desfiladeiro. A esposa secou as lágrimas com o dorso da mão. Por que você está nos dizendo tudo isso? O que você ganha com isso? A mulher em situação de rua respirou fundo. Porque eu já sei o que acontece quando ninguém avisa. Seus olhos ficaram marejados. Quando eu tentei ter filhos, eu tentei por tanto tempo que perdi o que importava. Meu marido me deixou. Eu afundei. Entrei em caminhos que nunca imaginei, até perder tudo. Eu não quero que vocês passem por isso. O casal ficou paralisado. A dor dela transbordava em cada palavra. A mendiga então colocou as mãos juntas, como quem segura algo invisível. Vocês vão ter lindos filhos, mas só quando pararem de tentar salvar o casamento com exames, tentativas e médicos e começarem a salvar um ao outro. Um filho nasce do amor, não da pressão. O homem respirou fundo, abalado. A esposa enxugou o rosto, tentando entender tudo aquilo. Mas você, como viu essa criança? Perguntou ela. A mendiga sorriu de um jeito estranho, doce e enigmático. Às vezes a vida mostra para quem perdeu, para que o outro não precise perder também. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse falar, ela deu um passo para trás e correu. Simplesmente correu. Desapareceu pela rua, entre carros, sombras e buzinas. O casal ficou ali, estático, como se a realidade tivesse se partido em duas. E enquanto se encaravam, sem saber o que fazer, perceberam algo que os fez gelar. A mendiga tinha deixado algo no banco onde estava sentada. E aquilo mudaria tudo. No banco, havia apenas um papel amassado. Parecia nada demais. Mas quando a esposa abriu, seu coração quase parou. Era uma foto antiga, desbotada, de uma mulher jovem, a mesma mendiga, só que com roupas limpas, cabelo arrumado e um barrigão enorme de grávida. No verso, uma frase escrita à mão: eu quase tive a minha chance. Não percam a de vocês. A esposa levou a mão à boca, chocada. O marido pegou a foto com cuidado, como se fosse frágil demais para existir. Meu Deus, ela realmente... Ele murmurou. Ela perdeu tudo, completou a esposa, com lágrimas escorrendo. E então veio o golpe final. Ao lado da mulher grávida, na foto, havia um homem sorrindo e segurando a barriga dela. Era o marido dela, confirmando a história de abandono. Um passado real, duro, dolorido, não uma invenção. O casal finalmente entendeu. Aquela mulher não queria dinheiro, não queria atenção. Não queria nada em troca. Ela queria impedir que outra família fosse destruída como a dela. Naquela noite, o casal ficou acordado conversando. Pela primeira vez em meses, abriram o coração de verdade. Sem cobrança, sem culpa, sem si. Só dor compartilhada e amor resgatado. Decidiram procurar ajuda juntos, emocional e médica. Decidiram voltar a ser parceiros, não cobradores. Alguns meses depois,
O impossível aconteceu. Um exame positivo. A esposa desabou de joelhos. O marido chorou como criança. E os dois tiveram a mesma reação instintiva. Encontrar a mendiga. Foram ao restaurante onde a viram. Buscaram em praças, avenidas, viadutos. Perguntaram para moradores de rua. Mas ninguém sabia de quem estavam falando. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo. Como se nunca tivesse existido. O único rastro dela era a foto que guardavam em um porta-retratos na sala, como um lembrete de que milagres existem. Só não vêm embrulhados em luz e perfeição. Às vezes vêm sujos, cansados e dormindo nas calçadas que a gente costuma ignorar. E agora eu te pergunto, você já conheceu alguém que parece enxergar mais do que deveria? Alguém com uma sensibilidade inexplicável? Me conta de qual cidade você assistiu esse vídeo, que eu quero saber até onde essa história chegou.